Anderson França, um escritor e colunista da Folha de São Paulo, recentemente postou um vídeo no seu perfil, na sua página no Facebook, falando sobre como veganos têm ego frágil e como a comparação entre especismo e racismo ela não é uma boa comparação e que a gente não deveria fazer isso. Inclusive, ele deu a entender que qualquer vegano que faça essa comparação deveria, né, ser tido como criminoso. Vocês já sabem bem as minhas posições quanto a isso, vocês sabem que eu defendo abertamente o recurso à analogia para trazer transparência às problemáticas da causa animal. Eu tenho palestra sobre isso, eu vou deixar aqui no card para quem quiser se inteirar, mas eu fiquei intrigado com as coisas que ele disse, né? Eu posso fazer um vídeo à parte comentando especificamente o que ele disse, mas eu ofertei para ele, né, que a gente debatesse publicamente nas redes sociais. Ele prontamente aceitou e a gente fez um debate ali no perfil dele no Instagram. Ele abriu uma live lá, esperou aparecer, acabei aparecendo e a gente conversou, né? E eu tentei entender as motivações dele para falar o que ele falou sobre os veganos, né? E tentei explicar por que, né, as posições deles não são boas posições. Eu vou colocar agora o debate que a gente teve, tá? Eu baixei o vídeo lá do Instagram. O formato aqui não vai estar muito amigável para o YouTube, mas eu espero que vocês tenham interesse de ver a fundo, seguir essa conversa, uma conversa de 1 hora, mas que eu acredito que vai valer a pena até para esclarecer como talvez um ativista do movimento negro pensa a questão do veganismo quando esse ativista não é vegano. Claro que temos muitos ativistas do movimento negro que são veganos, né? E eu estou preocupado em levar o veganismo para toda sorte de pessoas, sejam elas do movimento negro, sejam não sejam, enfim, acredito que todo mundo pode sim combater a exploração de animais não humanos, independentemente da gente chamar isso de escravidão, chamar de holocausto, independentemente da gente comparar com a escravidão ou opressão contra outras minorias humanas. O ponto é que temos boas razões, fortes razões para de fato fazer algo proativo e favorável aos animais das outras espécies. Então eu vou colocar aí o debate, espero que vocês aproveitem essa conversa e no final eu apareço aqui para dar algumas considerações finais, valeu? Olá, bem? Esse é o Alisson. Tudo bem, Alisson? De onde você fala, Alisson? Eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu faço um mestrado em filosofia exatamente sobre a questão dos animais. E me mandaram o seu vídeo agora lá Você tem no... quantos anos? Você tem quantos anos, Alisson? Eu tenho 26. Tá, e você é do Rio Grande do Sul, 26 anos, e você é, é um ativista vegano? É assim que a gente pode se referir a você? Na verdade, eu só me envolvi com o ativismo porque eu percebi a necessidade a partir dos meus estudos, né? Eu sou da filosofia, meu trabalho é mais teórico, só que eu percebi que a comunidade vegana, ela carece de bons argumentos, então eu resolvi emprestar minha voz, né? E acredito que... Você é um praticante do veganismo há quantos anos? Comecei esse ano a me entregar exatamente, totalmente à causa, né? E eu percebi que eu precisava de alguma coerência entre os meus princípios, os valores que eu defendo e aquilo que eu faço no dia a dia. A gente usa a expressão praticante do veganismo porque Sim. a gente entende que o vegano ele não se configura como uma minoria, né? Minoria é a pessoa que é negra, é mulher, nasce mulher, em uma sociedade onde há opressões de gênero e raça. Mas o vegano ele opta por valores e conjunto de valores que ele passa então a reproduzir e praticar, e é na prática que ele se configura como um agente político desse pensamento. Então a gente configura como um praticante do veganismo. Sim, do meu ponto de vista, não há qualquer problema em tu se entender praticante ou qualquer outro termo para te designar. A grande questão do veganismo não é o vegano. É um total erro tu confundir o praticante, o ativista, o intelectual, talvez o intelectual orgânico, como, sei lá, diria Gramsci, né? Confundir isso, essas pessoas que estão levando a bandeira, com as reais vítimas de tudo isso que a gente está apontando, que são os animais não humanos, animais de outras espécies, né? Então, a primeira... Sim, é. A primeira coisa... Oi? Quer terminar? Não, que a primeira coisa que eu estava assistindo seu vídeo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente essa confusão entre aquilo que o vegano particular está fazendo e aquilo que a causa de fato significa. Então, a gente chega lá. Então, vamos lá. Então, eu vou só pegar, então, que as pessoas que estão vendo, esse já é o terceiro vídeo que a gente faz aqui em 1 hora. A gente conversou com o Vitor agora há pouco. Que Eu vi o vegano Vitor também, né? Vitor, é.
Agora vamos lá, vamos então pegar os textos, né, originais. Eu escrevi sobre o não de queijo, quer dizer, me parece. A primeira coisa que me chama a atenção sobre o não de queijo, que é o post original, foi uma crítica. Tem pão de queijo e tem um não de queijo. Me parece que há uma fragilidade que é ególatra no movimento vegano, ou há veganos que têm uma certa fragilidade ególatra, de que não conseguem, diante de um negócio desse, se estruturar. As pessoas desabam e realmente isso, sinceramente, para mim, isso é uma questão de você fortalecer um pouco mais a tua forma como você interage na gente, que você vai ver muita coisa que você não gosta. Você vai ficar lendo por gatilhos, você não vai conseguir ficar meia hora na internet. Mas isso gerou uma crítica muito ampla e as pessoas tiveram, em um determinado momento, uma tendência ao ataque pessoal. E esse ataque ele é muito sutil, ele se dá de várias formas. E aí eu vou ler então os teus comentários e aí a gente começa então a conversa, mas lendo também o que você escreveu. Então eu vou ler o mais antigo aqui. O mais antigo começa dessa forma. Santa ignorância, Anderson. Está no nível do Pondé, argumentando contra o veganismo. Aponta modismos ou ofensas por parte de alguns indivíduos para desqualificar a causa como um todo. Aliás, você parece incapaz de compreender a relevância da crítica vegana aos processos produtivos. Isso é uma afirmação. Se quiser debater em vídeo e ao vivo em todas as redes sociais, não tem tanta relevância, me proponho a debater contigo, publicamente, com hora marcada e tudo. Adoraria te mostrar as razões morais, econômicas, nutricionais e ambientais do veganismo. Você parece simplesmente ignorar. Parece ignorar o problema e isso soa vergonhoso para alguém do teu naipe, não sei exatamente que naipe é esse, que reivindica alguma autoridade moral na frente do teu público. E na sequência você diz o seguinte: quero debater publicamente contigo, vejo que você considera o cúmulo a analogia entre racismo e especismo. Acredito que posso demonstrar por A mais B que você está errado. Podemos transmitir o debate tanto nas tuas redes sociais como nas minhas páginas. E tudo ao vivo, para atingir o número máximo de pessoas. Sou mestrando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, pesquiso ética animal e sou membro da Sociedade Rio-Grandense de Bioética. Não sou qualquer um e acredito que você merece acesso a boa informação filosófica e científica sobre o que você está querendo criticar, que eu imagino que seja você que tem essa boa informação. Sim, eu estudo sobre essas coisas. Já que você me qualificou como ignorante, incapaz, desqualificador de movimentos, estou só listando os adjetivos que você usou comigo. Você disse que eu ignoro o movimento e que é vergonhoso da minha parte se comportar dessa forma e que eu tento sobre alguma coisa. Por fim, você diz que pode provar que eu estou errado quando eu digo que racismo e agropecuária não podem. Que é racismo você qualificar agropecuária e escravidão, associar as duas coisas como uma mesma prática. Eu acredito que é uma visão realmente totalmente deturpada. E você no final diz que, bom, talvez em razão de ser mestrando em filosofia e pesquisar sobre bioética e ser membro de uma sociedade rio-grandense de bioética, você acha que você não é qualquer um, diferente de mim. Exatamente. Você acha que eu sou um ignorante, um incapaz, um desqualificador, mas você não é qualquer um, porque você faz mestrado. Anderson, não tô... Eu tô lendo o que você escreveu. Eu tô lendo o que você escreveu. Eu te chamei. Eu te chamei e eu tô lendo o que você escreveu. O senhor está focando demasiado em alguns qualificadores que foram usados de forma retórica para chamar a tua atenção. Eu preciso ler isso. Para mim não é chamar a atenção. Para mim isso aqui é um fato. Somos pessoas, né? Eu não posso chegar na sua página e você veio na minha página.
Por mais que eu discorde do seu conteúdo ou do seu modus operandi, de forma alguma eu vou exercer que eu não lhe conheço. E não é com base no seu discurso. Eu posso discordar do seu discurso e até achar que você tem outras pretensões com ele. Mas eu não vou chamar a sua atenção, porque eu acho que isso é um jogo muito confuso para mim. Eu não sou dessa geração e não sou desse jogo. Eu sou de outro jogo e sou de uma outra geração. E o que eu falei foi na minha página. E eu não Beleza, e é uma página pública que merece réplica, não é à toa que eu estou aqui. Eu quero saber se o senhor quer de fato debater as questões dos animais ou não. Alisson, eu te convidei. Deixa eu terminar de falar e aí você fala. Uma boa. Tranquilo. E eu te convido também para as minhas redes sociais, para o meu canal no YouTube, para a gente falar sobre isso. Eu não tenho as qualificações que você tem. É sempre um direito seu, um direito legítimo, você encerrar isso aí. Agora, você me ofendeu aqui. E acho que como adultos, a gente precisa reler o que foi dito que foi muito grave. Eu considero uma abertura de diálogo, eu fiz isso para chamar a tua atenção, isso não funciona comigo. Você chamou a atenção, você está revelando, está expondo que tipo de pessoa e que tipo de discurso você tem. A minha trajetória não é como escritor, a minha trajetória é outra. E eu não vou perder meu tempo aqui dizendo para você se eu tenho mestrado, se eu não tenho, se eu faço parte da sociedade científica, caramba, isso para mim. E também não vou dizer para você que eu não sou qualquer um. Eu sou qualquer um. Você pode não ser qualquer um. Eu sou qualquer um. Fui camelô, porteiro, eu não sou nada. Então, só para pontuar aqui, para a gente se colocar, eu sou um qualquer um. Não interessa quantas pessoas me seguem e me leem. Isso não me coloca em lugar nenhum de estar acima de você. E você disse aqui para mim, agora vamos começar, que eu estou errado e que você, por conta disso tudo, vai me mostrar que você está certo. Muito bem. Então agora é contigo. Vai lá. Anderson, o seu vídeo, né, você argumenta algumas coisas que elas já partem de pressupostos bastante controversos quanto ao que de fato o veganismo significa. Na descrição do teu vídeo é dito o seguinte, né, os veganos têm ego frágil, né, e insistem em ser racistas, né, e comparar a escravidão negra com a agropecuária. Ou seja, o primeiro ponto, o que a gente está percebendo, a gente é um comentário que eu fiz. Ver o Anderson. Tá me ouvindo agora? Tá. Tá bom, tu tinha trancado, eu não estava te vendo. A primeira afirmação que o senhor faz sobre veganos, né, é que veganos têm ego frágil. De fato, tu vai encontrar muitos veganos com os mais variados egos. Eu, na situação aqui, eu não sou bem alguém com ego frágil, do contrário, eu não estava aqui vindo te confrontar publicamente nos seus perfis. Tá? Porém, o senhor parece estar fragilizado frente àquilo que eu falei, né, num comentário público, numa postagem pública sua, né? E ficou 5, 6, 7, até 10 minutos discorrendo sobre um comentário e não indo ao conteúdo daquilo que realmente importa aqui, que é a questão animal e as analogias utilizadas como artifício retórico para chamar atenção para a causa animal, né? Eu não faço ideia do porquê que o senhor falou ali sobre... fez uma comparação entre pão de queijo e não de queijo, como se isso fosse sequer relevante para dar conta do problema, que é alertar as pessoas frente à exploração dos animais não humanos e como é uma exploração cruel, injusta, moralmente totalmente injustificada e que as pessoas mais se adequam a esse tipo de exploração, não porque as pessoas de fato querem ver os animais sofrer ou qualquer coisa do tipo, mas porque é conveniente para a grande maioria das pessoas simplesmente pegar um produto de origem animal que já está no supermercado e não refletir acerca disso. Porém, as pessoas têm uma preocupação muito legítima e que eu apoio com gosto, né, de refletir sobre as questões racistas, né, as questões raciais que o movimento negro faz muito bem em levar à tona para a gente refletir em sociedade. Porém, isso não significa que por as pessoas darem maior atenção às questões raciais, que não existe qualquer tipo de paralelo entre as questões raciais e as questões de exploração dos animais não humanos. Na verdade,
quando os veganos falam sobre a analogia entre especismo e racismo, não é analogia entre racismo e agropecuária, nada a ver, uma coisa é diferente da outra, né? As pessoas estão falando justamente da existência de um sistema de opressão análogo. É uma coisa bem básica, que basta dar uma olhada em qualquer literatura que fale sobre ética animal para perceber que a analogia ela não é desqualificada, não é algo jogado ao vento, na verdade, é algo muito bem embasado frente àquelas coisas que são comuns em diferentes formas de opressão. No caso aqui, a forma de opressão é direcionada aos animais não humanos. Então, eu acho que a gente partindo daqui já fica claro por que um vegano vai ver o seu vídeo e vai achar injustificado que o senhor simplesmente desqualifique, né, a bandeira da causa animal, porque um ou outro vegano, ou talvez nem que fosse 50% dos veganos do mundo, né, de alguma forma fizeram alguma crítica que por acaso lhe ofendeu, ou que o senhor achou que foi racista, ou que for. Não é porque o senhor achou que alguma coisa está descabida ou de alguma forma te ofende, não é porque aquilo te afeta de forma negativa que, portanto, a reivindicação moral que está sendo feita, ela não faz sentido, ela é desqualificada. Não é porque alguém chamou um pão de queijo que é vegano de não de queijo que, portanto, a causa perdeu o seu sentido, perdeu o seu valor. Não, né? Eu queria saber o que o senhor pensa disso tudo, né, dessas considerações básicas aqui, a gente pode ir discorrendo à vontade. Eu quero que você me mostre onde eu estou errado. Você disse que ia provar que eu estou errado. Estou esperando. Acabei de mostrar que a analogia ela não é despropositada. O senhor fala bem claro no seu vídeo que é racismo, né? A pessoa fazia uma comparação entre especismo e racismo, né? Eu faço essa comparação abertamente. Eu já dei palestra recentemente para a Sociedade Vegetariana de Fortaleza, para o Instituto Federal do Ceará sobre isso. Foi validada entre os pares. Muitas pessoas que não são da área viram e acharam muito interessante o ponto de que sim, existem bons casos análogos entre especismo e racismo e basta, sei lá, comparar uma coisa com a outra, tal como ela foi feita no passado com a escravidão de negros e como ela é atualmente feita com o sistema intensivo ou extensivo de exploração de animais, para a gente ver que de fato existe muita despersonificação nas duas formas de vítima que seriam vítimas de espécies diferentes, das mais variadas espécies, inclusive. Então eu vou tentar entender o que você colocou de forma tão eloquente. Você disse para mim, baseado numa legitimação acadêmica, né, que uma determinada sociedade, enfim, um determinado grupo de pesquisa sério, acadêmico, disse que é análogo, tanto o sofrimento daqueles animais, que se perpetua ainda, como o sofrimento daqueles que foram escravizados, tornados prisioneiros por 400 anos para a formação da sociedade brasileira, isso seria um sofrimento análogo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que essa validação, ela não é que ela não interessa, mas é que ela de fato não tem valor algum. E por que ela não tem? Porque quem define o que é racismo não é a academia. Quem define o que é machismo não é a academia. Quem define o que é machismo é a vítima dele. No caso, é a mulher que o sofre. Então ela, em primeira pessoa, vai dizer a você se o que você está fazendo com ela é ou não machismo. Não cabe a mim, como uma terceira instituição, com mais capacidade de estudo que eu possa ter, mediar entre você e uma mulher e dizer, não, o que ele está fazendo não é machismo, porque a gente estudou aqui e a gente estudou e entendeu que o que ele está fazendo não é machismo. Então, uma instituição, por mais capacitada, e eu acredito que essa instituição seja, não deslegitimo pessoas nem instituições que eu não conheço, às vezes só as que eu conheço, eu acho que ela não está equivocada no estudo dela. Eu só acho que, politicamente, o estudo dela não tem valor algum. Porque não é ela que vai dizer para o movimento negro e para as pessoas negras e descendentes dessas pessoas o que é o não racismo. Ela pode sim, até academicamente, de forma lógica, encontrar uma resposta para isso e dizer, gente, dentro do nosso lugar de segurança, em que a gente estudou... Travou aqui. Na academia,
isso pode ter chegado à conclusão que, quem sabe, no futuro todos cheguem. Mas, nesse momento, sobretudo num país onde morrem 77 jovens negros por dia, onde, aí no Sul, em Curitiba, uma juíza diz que uma pessoa é criminosa por conta de sua raça, eu acho que nesse país a gente não está em condições nenhuma, nem acadêmica, nem a palavra que você tem usado aqui muito, moral, nem qualquer outra condição de dizer ao povo negro o que é ou deixa de ser racista. Por mais, entenda bem, é válido o estudo, a instituição é válida, sua fala faz sentido, mas ela não tem qualquer valor. Não tem valor, porque quem diz o que é racismo não é a academia. Entende isso? Ela tem valor, obviamente, tem valor acadêmico, de estudo, de compreensão, mas para o negro, quem diz que é o que é racismo é ele. Ele não emprestou, ele não cedeu esse poder a um grupo de pessoas dentro de uma academia. E se a gente não parte desse ponto, a gente inviabiliza qualquer... Eu entendi o teu ponto. Eu entendi. E dentro da academia é importante que a gente entenda que lá a gente tem que estar aberto a entender atravessamentos. Né? Tem que estar aberto. Lá não é um lugar de militância, é um lugar de estudo, de reflexão. Eu tenho que estudar, inclusive, muita gente que eu não gosto. Eu tive que outro dia desse ler Weber. Eu não gosto de Weber. Eu tive que ler e entender o que eles pensam. Silvio Almeida, por exemplo, é um intelectual negro que teve que ler todos os filósofos brancos alemães. E ele diz isso. Eu tive que ler os filósofos alemães brancos, não gostando deles. Mas eu estou dentro da academia. A academia não é um lugar de militância, é um lugar de estudo. Só que na prática, e na política, e na vida política, não tem qualquer valor o que a academia diz para um grupo de pessoas negras. Sobretudo quando as pessoas da academia dizem o sofrimento de animais, a gente vai chegar lá, o sofrimento de animais, ao serem mortos em escala, pela indústria da carne, para alimentar pessoas, esse sofrimento é a escravidão, tanto quanto é escravidão trazer 7 milhões de pessoas negras durante 400 anos e obrigá-las a formar um país. Pois bem, mais que isso dentro da academia vale a pena, isso politicamente para essas pessoas negras não vale a pena e não tem nenhum valor. Porque essas pessoas negras ainda estão, dentro da tua leitura, olhando o mundo pelos valores do que você chama de especismo. Né? Então, há os que praticam o veganismo, que não aceitam o especismo, que acham que todos os seres vivos animais têm valores iguais, equânimes e devem gozar de mesmos direitos, e há os especistas, que são chamados dessa forma, porque entendem que as espécies disputam entre si e nós, humanos, achamos, de maneira totalmente equivocada, que somos superiores à vaca, que somos superiores ao porco e os animais que nós violentamos para comer. Se há algum equívoco no que eu falei aqui, pelo menos de uma forma geral, o que eu quis dizer é o seguinte, nós vemos, e muitas pessoas, inclusive de minorias, inclusive de periferias e pessoas negras, onde há inclusive movimento vegano, entendem que o sofrimento causado a esse povo durante 400 anos não é equiparável ao sofrimento de animais. E essas pessoas entendem isso porque essa é a leitura delas. Dentro de uma leitura acadêmica, a gente precisa entender isso, respeitar a visão do outro. E aquelas pessoas não entendem isso por um motivo talvez muito simples. É porque o sofrimento que elas veem de forma mais próxima é o sofrimento que elas veem na favela. Né? É a morte das pessoas próximas. E isso não se dá de uma vez ou outra. Eu tenho 45 anos. E desses 45 anos eu já enterrei mais de 200 pessoas próximas, familiares, e amigos, e alunos, e professores, pessoas da minha vida, nas favelas onde eu morei, fruto da violência letal das práticas de operação dos policiais militares nessas favelas. A violência mais próxima que eu vi durante toda a vida, e o sangue, o corpo, foi dessas pessoas. Eu acredito, como eu disse para o Vitor agora há pouco, que um dia desse me levaram para ver uma vaca. Eu nunca tinha visto uma vaca na minha vida. Até 44 anos eu nunca tinha visto. Aí aqui me levaram para ver uma vaca. Eu fui ver uma vaca. Eu tenho 2 cachorros e eu fui ver uma vaca. E a vaca, o jeito como ela se comporta, o jeito como ela é empática com o ser humano, ela me lembrou o meu cachorro mais velho. E aí eu pensei assim, pô, se eu convivesse com uma vaca, eu acho que eu não ia querer comer alcatra. Por quê? Porque a gente vê, a gente convive e desperta. O ser humano que não desperta empatia pelo animal, convivendo com o animal, esse ser humano realmente, a gente precisa conversar sobre o ser humano. Então eu entendi que eu tenho uma limitação, inclusive emocional, de comer aquela vaca, por exemplo,
se eu tivesse mais contato com esses animais, se eu tivesse... E aí eu percebi que a minha empatia pela morte daquele animal é também a empatia que eu tive pela morte dos meus, que morreram na periferia. Logo, eu cheguei à conclusão que eu tenho uma empatia que é natural e que foi desenvolvida ali na periferia, porque foi quem eu vi morrer, mas que eu também preciso pensar na questão animal. Há uma segunda questão aí. A indústria animal, a indústria de consumo de carne animal, é um fato que para mim é bem tranquilo, bem objetivo. Essa indústria não se mantém, ela não é sustentável. Não é possível que as pessoas vão comer carne por mais 50 anos. Eu não acho que isso é minimamente sustentável. Eu acho que não há indústria, não há recurso, não há meio, não há como. Não há isso que já acontece agora, já não há como. Isso é tão letal quanto o petróleo, como o consumo de nicotina, como a exploração de obra escrava para seja chocolate, seja joias. Não existe condição do consumo de carne permanecer economicamente, isso não existe. Isso é uma coisa que deveria estar sendo debatida há muito tempo por outros graus do governo. Isso é uma coisa que ninguém precisa me dizer isso. Eu entendo isso. Você fala que eu não... Você disse uma coisa que parece que eu não entendo, que está desmerecendo o movimento. Eu acho que o consumo de carne ele tem data marcada, ele não vai existir. Porque não há estrutura para isso no mundo, não tem como. Agora, uma coisa que eu acho que diverge disso é quando a gente admite, inclusive, que o consumo de carne não é possível, não pode ser naturalizado, não vai existir no futuro, e quando também a gente admite que há um grupo que não aceita, veja bem, esse grupo não aceita ser colocado no mesmo lugar por causa de suas leituras de mundo, no mesmo lugar que uma vaca, a gente encontra um dilema mexicano. Porque ao mesmo tempo que eu vejo que no futuro não pode ter consumo de carne, não tem sustentabilidade para isso, eu tenho que entender que essas pessoas ainda são vítimas de um trauma histórico que tem 120 anos. E aí eu, Alisson, venho de uma formação, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, é importante dizer isso. Agora com 45 anos que eu entrei para a faculdade, então eu não tenho nem graduação. Mas eu venho de uma formação na periferia, o que Marielle fez parte, que era sobre direitos humanos, que era uma pauta chamada Direitos Humanos, e eu tentei ser uma pessoa durante 20 anos da minha vida, e acabei tendo que sair do Brasil por conta disso, porque eu peitava diretamente a PM e estruturas de Estado que matavam na minha favela. Quando uma pessoa é formada no discurso de direitos humanos, ela tem, na sua formação de 20 anos de direitos humanos, ela vai ter os vícios, os defeitos, e o linguajar, e a forma de pensar os direitos humanos. E aí, quando um vegano chega e diz assim, olha, veja bem, o vegano diz assim, olha, o direito de animais e o direito de animais é uma coisa só, você vai encontrar uma natural resistência dessa pessoa que vai ser hard política e vai dizer assim, não, eu não aceito isso. Porque você já está encontrando um trabalho que é geracional. E por mais que eu esteja errado nesse trabalho geracional, é esse trabalho que garantiu que muitas pessoas na minha vida permanecessem vivas. E aí eu não secundarizo a vida do frango ou da vaca. Mas eu fiz a minha parte para que essas pessoas que estavam ao meu lado permanecessem vivas. O que me parece estranho é que o vegano, ele assume uma luta que não é dele. A princípio não é dele. A princípio não é dele. E quando nós falamos periferia e povo negro, a gente está falando em primeira pessoa. Nós somos a minoria. Quando um vegano fala sobre direitos animais, ele está falando de direito de outra minoria. E não é ele. E aí o que me espanta é o grau de violência na comunicação dessas pessoas quando elas defendem, isso é verdade, a não violência com animais. Eu não acho que o vegano defende violência com animais, ele defende a não violência. Mas ao se comunicar sobre isso, ele faz de uma forma violenta. E eu, como defensor de direitos humanos há 20 anos, eu não causei linguagem violenta com quem eu quis trazer para a minha luta. Eu nunca fiz isso. Mas eu vejo veganos tendo uma luta pela não violência, no entanto, usando uma linguagem violenta. Como foi a sua, inclusive. E ó, não é só a sua, viu? Entenda isso, não é só a sua. Há 6 anos, eu leio centenas de comentários que somados dá muito mais que de gente vegana absolutamente violenta. Violenta na forma como fala. Que deprecia o outro. Então me é complicado entender como é que uma pessoa está defendendo um direito de minoria, qualquer minoria,
Se ela fala dessa forma. Há pouco tempo atrás, teve um vegano lá, não sei se Turquia ou Hungria, ou um país aqui da Europa, que ele pegou uma metralhadora, fechou um ônibus, sequestrou todo mundo e mandou o presidente exibir o filme do Joaquim Fênix. Isso é um crime. Ele vai dizer assim, não, mas eu sou um cara que trabalha pela agressividade para chamar a atenção e impor minha pauta. Isso é crime. Isso continua sendo crime. Sequestrar pessoas, interferir no dia a dia de pessoas com uma arma, isso pode ser a causa que for, mas isso é crime. Isso é uma coisa que a gente precisa estar pontual. Tem limites, ou a gente não tem marcos regulatórios. Ou por conta, então, da proteção de direitos animais, a gente vai romper esses marcos. Eu não acho que seja assim. Há crime, e há violência no discurso. Violência no discurso com gente vegana, eu leio há muito tempo. Eu não cheguei à conclusão que os veganos são racistas por conta de um discurso. Não foi um discurso. Eu alcanço por mês 7 milhões de pessoas. Isso não é bom, isso é ruim, porque isso mexe com a cabeça da gente. Eu estava na Folha, eu estava escrevendo na Folha, era primeiro, segunda Folha, eu ficava com a cabeça, porque tinha gente, Bolsonaro, gente, todo lugar falando um monte de coisa sobre mim que eu não sabia nem de onde as pessoas me conheciam. E aí, quando você alcança tanta gente, vem muita gente que é racista, e vem uma parcela muito grande dessas pessoas de vários movimentos, e dos veganos que eu conheço, que eu conheci através da página, e que são geralmente brancos e classe média, são racistas. E o movimento negro vegano existe, já denota que existe um problema no movimento vegano. Porque se não houvesse problema em termos de raça e classe lá, não existiria um movimento negro vegano. A existência do movimento negro vegano denota que há um problema no movimento vegano. E os próprios negros veganos dizem isso. Só a gente encontra um problema em se adaptar com aquelas pessoas, sobretudo porque elas usam a expressão escravidão e comparam o sofrimento das pessoas negras ao que acontece hoje na agropecuária. Isso que eu estou falando, inclusive, isso é um discurso dentro do movimento vegano, do qual eu não faço parte porque eu não sou vegano. Mas eu entendo o discurso dele e eu estou amparado. Um dia desse eu escrevi sobre alguma coisa no alemão, um monte de gente morreu, e eu, infelizmente, usei a palavra holocausto. Nossa, aquilo foi um holocausto. Aí chegou um grupo de judeus, no Rio de Janeiro, eu ainda estava no Rio. As pessoas disseram assim, a gente pode conversar e tal. Eu fui lá, pessoas importantes do judaísmo no Rio de Janeiro, disseram assim, olha, cara, essa palavra holocausto você não pode usar. Mas por quê? Porque holocausto é uma coisa que... Você sabe quanta gente morreu? Eu disse, não sei, mas 6 milhões morreram. Então você não pode usar a palavra holocausto. Por mais que seja duro ter morrido lá 30 pessoas na Alemanha. Eu entendi que é um processo político e inerente àquele povo. Pode ser que a academia diga que o holocausto é o que está acontecendo no alemão, como o holocausto é o que aconteceu em Auschwitz. Mas a sociedade, o mover político e aquelas pessoas, e aqueles corpos políticos, você não chame isso de holocausto. De modo que esse povo negro tem o direito de dizer, não use a palavra escravidão ao se referirem aos animais. Porque essa palavra é usada num contexto de 120 anos depois da escravidão, não antes, depois, em que a sociedade ocidental é marcada pela nossa escravidão. Quando se fala escravidão, as pessoas hoje no Ocidente olham para nós, não olham para outros povos, os eslavos, inclusive, que deram origem a essa palavra. Não, eles olham para nós. E o nosso sofrimento não pode ser, a gente não quer, é como os judeus não querem, a gente não quer que essa palavra seja usada. Apesar da academia usar, há um grupo de pessoas que acham que isso não cabe. Cumpre a academia passar por cima disso como um trator, ou cumpre a academia respeitar isso. E não respeitando isso, esse grupo vai chamar isso de racismo. Porque esse grupo chama o não respeito aos seus valores de agressão. Como uma mulher vai chamar o não respeito aos valores dela de agressão. Então isso é muito simples. Isso não tem, isso é muito para mim é muito tranquilo. E há uma última questão que é, bem, se essas pessoas, elas definem o que é racismo, e elas não querem ser comparadas a essas pessoas, e elas dizem isso, e elas não participam desse movimento vegano que usa essa comparação, elas fizeram dela, a gente precisa também, como sociedade brasileira, entender onde estão os limites da nossa luta. Entende? Porque não é porque eu defendo causa animal, eu tenho que passar por cima de todas as outras causas. E eu acredito que não seja nem esse o caso. Mas a gente precisa ter um cuidado político e estratégico ao se posicionar na sociedade. Eu não, veja bem, eu acho que o consumo de carne não é sustentável, eu acho que isso não tem futuro. Eu vou continuar comendo carne, mas eu acho que não tem futuro. Eu não como menos carne que antes. Eu vejo que, por exemplo, na Europa existe política de alimentos que permite que as pessoas sejam veganas se elas quiserem.
Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar política de alimentos para a pessoa na favela ter o direito de comprar comida que não seja carne e que tenha cadeia produtiva como o MST faz, para que as pessoas comam comida de verdade e não comida processada. Mas a gente tem que falar de uma revolução anterior, de reforma agrária, de sair do liberalismo e ir para outras correntes mais de esquerda, centro-esquerda, e promover uma reforma de país, um projeto de país. Isso eu sou a favor. Mas nada, e talvez você convirja com isso, eu não sei. Eu convirjo com isso. As pessoas têm que comer menos carne, a pessoa tem que se alimentar bem, o trabalhador tem que ter uma vida melhor, de melhor qualidade de vida e não ter diabetes, hipertensão, né? Isso tudo. Eu sou a favor disso. Agora, não venha dizer para mim que escravidão é uma expressão que nós devemos aceitar de boca fechada. Porque politicamente não vamos. Entende? Esse é o ponto. E aí é que eu digo para você que, por mais que você tenha tentado provar para mim que eu estou errado, eu ainda saio confuso. Eu não sei se eu estou errado. Eu acho que o meu cenário é esse. Conseguir quebrar isso aí, você vai ter conseguido uma grande tarefa. Mas eu acho que não. Pois então, Anderson, o que me parece é que o senhor está muito preocupado com a divisão entre academia e sociedade e parece realmente não dar muito valor para o trabalho acadêmico na análise do sistema como ele ocorre, seja em conjunturas sociais, conjunturas econômicas. Eu acho que isso é uma falha da parte do senhor, especialmente porque boa parte dessas questões econômicas e políticas que hoje são pautadas pela sociedade, vocês vão ver, basta dar um pouco de pesquisada e vai ver um teórico lá falando sobre isso e fundamentando as bases morais, mesmo bases legais, às vezes bases econômicas, para uma mudança real social. Eu vejo muitas pessoas preocupadas, especialmente pessoas do movimento mais à esquerda, MTST, próprio MST, pessoas preocupadas com algum tipo de revolução, enfim, geralmente a base teórica é marxista. Né? Geralmente, tu vai precisar recorrer a um cara que é europeu, alemão, que trouxe algumas ideias sobre igualdade econômica para gerar algum maior bem-estar e trazer algum tipo de identificação social naquelas pessoas que eram tidas como do proletariado. Né? Ou seja, tu precisa, de alguma forma, para ter uma visão mais realista sobre o mundo, tu vai ter que se aproximar um pouco, pelo menos, daquilo que os teóricos estão falando acerca desse mundo, porque eles tiveram a oportunidade, o privilégio de sentar, analisar as coisas como elas estão ocorrendo e pensar acerca disso. Coisa que muitos trabalhadores, muitas pessoas das favelas, elas não vão ter tempo para pensar essas coisas. De certa forma, tu, Anderson, é um privilegiado por poder fazer esse tipo de conversa comigo aqui e agora. Né? E o fato é que, se a gente for comparar, fazer de fato essas analogias... Pode falar. Eu acho que já está beirando já a pilhéria. E se a gente vai para o campo da pilhéria, eu gosto da pilhéria. Você está dizendo que eu sou um privilegiado por acessar o teu conhecimento? É isso que você está dizendo? Não. Aí que tá. O senhor está entendendo algumas coisas que eu não disse, conforme a sua interpretação. Né? Já no começo da nossa conversa aqui, já focou demais em coisas que eu não tinha qualquer intenção de deixar claro. Eu quero vir aqui fazer uma conversa sincera com o senhor sobre o conteúdo da causa vegana, né, que é uma causa animal. Tu pode chamar de veganismo, pode chamar do que quiser, mas a grande questão aqui é dar consideração moral aos animais não humanos. O senhor mesmo mostrou que tem preocupações empáticas com vacas, né, que se tivesse maior proximidade com animais de outras espécies, talvez não quisesse, né, explorar esses animais, mas o senhor deixou claro no seu discurso de forma implícita, né, que o que ferra mesmo a empatia, esse dom natural das pessoas com a preocupação com os animais, é, acima de tudo, o fato de que as pessoas não têm a proximidade necessária para entender as dificuldades pelas quais esses seres estão passando, tal como muitos brancos vivendo em cidades grandes, urbanizadas, não vão ter qualquer proximidade com pessoas nas favelas para empatizarem o suficiente com o seu sofrimento, com a sua dor, com as suas dificuldades. Né? Ou seja, existe todo um sistema social que na questão dos negros vai ser essa grande a higienização social, né? Tem todo um sistema de separação entre brancos e negros, como se cada um vivesse uma realidade totalmente distinta, falta comunicação entre essas duas etnias distintas, né? Da mesma forma, parece haver uma falta de proximidade dos seres humanos com as outras espécies,
por conta do sistema tal como ele foi desenhado. É muito difícil a gente ter acesso a um porco, a uma vaca, a um frango, especialmente quando a gente está num meio urbano. E, portanto, a gente não tem a oportunidade de desenvolver essas capacidades emocionais, essa inteligência emocional que todos nós temos desde pequenos. E que, de certa forma, nós naturalizamos a crueldade com os animais desde cedo, e essa naturalização de crueldade contra os animais acaba, de certa forma, criando espaço para naturalização de crueldade contra outros seres humanos. Isso já é bem conhecida, a ideia de que pessoas que são cruéis com os animais, muito provavelmente vão ser cruéis com outros humanos também. Então, quando a gente aceita esse tipo de raciocínio, a gente começa a perceber que existe alguma coisa embrionária ali, nas formas variadas de opressão, nas formas variadas de estabelecer privilégios e desigualdades. Parece existir alguma coisa embrionária entre a forma como a gente lida com os animais e a forma como a gente lida com outros seres humanos de outras etnias, de outras nacionalidades, de outras cores, de outros dialetos, né? Porque acima de tudo, me parece evidente que existe esse distanciamento. Nós não temos proximidade com aquele que a gente está simplesmente ignorando, aquele que a gente está sendo indiferente, a gente não está se preocupando com as dores pelas quais ele está passando, simplesmente porque a gente nem faz ideia que ele está passando por dor alguma, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de perceber isso, né, as coisas mudam. E isso vai acontecer com muitos veganos. Muitos veganos, inclusive, vão virar histéricos. Histéricos mesmo, eu critico esses também, assim como uma vegana lá, tá no Big Brother Portugal, ela não pode ver uma galinha morta que alguém está comendo, que ela começa a chorar, né? Ela começa a gritar, ela fica trimal, né? Ou seja, ela empatizou tanto com o sofrimento dos animais que ela mesma mudou, ela não consegue mais controlar aquele sentimento que ela cultivou nela. Tal como muitas pessoas que lutam contra o racismo vão ficar muito mal quando vê qualquer episódio de racismo, por mais velado que seja, né? Então, me parece que existem óbvias associações que merecem ser feitas para chamar atenção ao problema dos animais. E, de alguma forma, se tornou conveniente falar da analogia entre esse sistema de opressão contra os animais e o sistema de opressão contra negros ou contra outras minorias, contra mulheres, né? O sexismo, racismo, xenofobias, o próprio antissemitismo, ele também é utilizado, especialmente em países europeus, como forma de trazer preocupação e empatia das pessoas para a causa dos animais. Hoje em dia se fala em holocausto animal, não se fala apenas em escravidão dos animais. Eu prefiro usar o termo exploração porque ele é mais objetivo. Né? Mas existem pessoas que vão falar em escravidão dos animais, outras vão falar em holocausto dos animais, dependendo de como quer causar na sociedade, como quer chamar a atenção para o problema, e qualquer ativista de qualquer outra causa vai fazer isso também, vai utilizar recursos táticos, já que o senhor mostrou preocupação com a forma de fazer política, né? Vão ter várias pessoas que vão utilizar recursos, estratégias para chamar a atenção. A Marcha das Vadias, classicamente, faz isso muito bem, mostrando os peitos das mulheres para chamar a atenção. E fez mal, e fez muito mal, inclusive. Há muitas mulheres, inclusive, que eram das vadias, inclusive, e criticam, inclusive, o que elas fizeram. Não foi bom para o movimento feminista, enquanto movimento político, a Marcha das Vadias. Tanto que é uma coisa que não se reproduziu. Ela foi feita um ano, outro ano, acabou. Então, nem sempre a tática feita por uma minoria, e lembrando, veganos não são minoria, eles se colocam num lugar, eles se autocolocam no lugar de falar por uma minoria. Mas essas minorias, elas erraram no seu discurso e voltaram atrás. Há uma coisa importante nisso aí. Quando você fala as táticas de usar holocaustos, usar escravidão, tal, essas táticas, elas são crimes. Pegar uma arma e fazer é uma tática, mas é um crime. Usar escravidão com relação ao que acontece com os animais, por mais justificado que essa tática possa ter dentro do movimento, isso para o lado de cá, isso pode ser acionado como crime, sim. E tem gente que defende isso, inclusive dentro do próprio movimento negro. Existe uma mulher que é filósofa, já que você é filósofo, tem uma mulher que é filósofa. Mulheres também conseguem se tornar filósofas. E ela é uma mulher negra que se tornou filósofa, chamada Angela Davis. Angela Davis, ela, além de filósofa, ela é vegana. E ela, Angela Davis, critica o uso da palavra escravidão com relação a animais. Angela Davis, ela não é
entre eu e você aqui, você disse que você não é qualquer um. Eu sou qualquer um e na frente dela nós dois somos qualquer um. Só para esclarecer esse ponto de não ser qualquer um, Anderson, é porque tu trata no teu post lá, que foi o que me deu o gatilho, né? Tu tratou veganos como essas pessoas que são frágeis a críticas e tu mostrou alguma soberba na hora de enfrentar veganos. Estou aberto para enfrentar veganos. O meu ponto para chamar a tua atenção e me dizer que eu não sou qualquer um é que eu efetivamente estou dedicando a minha vida a estudar isso academicamente e a fazer um trabalho de base de convencer mais e mais pessoas. Eu tenho meu trabalho na internet voltado a dar argumentos de tipo moral para que as pessoas entendam a causa animal. Por isso eu digo, eu não sou qualquer um falando desse assunto. Eu tenho, digamos, lugar de fala para falar enquanto alguém que estuda da causa animal. Não estou apenas por modismo, digamos assim. E tu me pareceu ser alguém que está criticando veganos por modismo. Eu sei, eu vou só abrir um parênteses para falar uma coisa, para depois até a gente conversar, se você quiser conversar depois, mas acho que o teu lugar de fala é de homem branco. O teu lugar de fala é de homem branco. Quem tem lugar de fala no veganismo é a própria vaca, só que ela não fala. Acho que Bom, eu me identifico como pardo e estou registrado como pardo. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade pelo extermínio desses seres vivos. Isso é uma outra coisa. Eu devo assumir a minha responsabilidade pelo extermínio em massa diário desses seres vivos. Isso é diferente de ter lugar de fala. Porque eu não tenho. Mas eu devo assumir a minha responsabilidade como integrante do grupo que extermina esses seres vivos. É diferente demais. A coisa que você falou eu não dou valor ao que a academia propõe. Eu entrei para a academia com 45 anos e eu estou muito feliz lá. Eu valido muito. Inclusive, eu disse isso muitas vezes, volta depois desse vídeo, você vai ver. Acho que é válido, é legítimo, dentro da bolha, funciona. Mas a academia não pode pautar o que a sociedade pensa, por mais que ela tenha razão, porque a sociedade não está contida na academia. É a academia que está contida na sociedade. E essa coisa de hierarquização da academia, a academia dizer quem pode pensar o quê e a sociedade seguir, isso é um pensamento eurocentrado muito problemático. Inclusive que a própria academia e o Ken Robson, que é um Sir Ken Robson, que é um dos maiores pensadores da academia do século XXI, ele questiona isso. Ele diz que a academia é um lugar de encontro. Também. Ele questiona também se é senso comum, especialmente no meio da filosofia. A gente conhece as mais variadas falácias. A academia pela autoridade. Ela não é um lugar de hierarquização do conhecimento. Então, a gente não está indo para a academia para hierarquizar e demonstrar poder, porque é uma forma de opressão, sobre o outro sujeito. Ela é um lugar de encontro das informações, e então no encontro a gente cresce. É isso que é a academia. Mas, só para eu caminhar para o final e não tomar mais, porque acho que vai tomar o nosso tempo, a gente vai acabar, é o seguinte: eu entendo que a pauta animal é uma pauta necessária, inclusive, para todos os grupos, isso não tira ninguém. Atrás de mim aqui tem John Lewis, e aqui em cima tem Martin Luther King. Essas pessoas estão na minha trajetória, não é de ontem. Eu fui a Atlanta, onde o Lewis está enterrado. Tem um jeito, antes de imaginar que eu ia imaginar sair da favela para ir conhecer essas pessoas que trabalhou com eles, eu não sabia que eu ia conseguir isso na vida. Então essas duas pessoas, elas dizem uma coisa que para mim fez sentido há muitos anos atrás, que passa por uma coisa chamada teologia da libertação, já que eu venho do protestantismo. A teologia da libertação diz o seguinte, que o reino de Deus, eu estou falando no lugar de religioso, eu vejo o mundo pela perspectiva da religião. Então o que quer a religião do cristianismo? O reino de Deus, o reino desse cristianismo, propõe a libertação, pelo olhar de Leonardo Boff, etc., a libertação. E a libertação não só do ser humano, mas a libertação do ser humano, dos outros animais, da terra, da água, do ar, e a preocupação desse evangelho que o King pregava é a libertação de toda a existência como um todo. O compromisso do evangelho é com a libertação, e não com a libertação de um. Não com a libertação só do povo negro, ou com a libertação do povo branco, ou da mulher, ou do gay. Não, é de todo mundo, e inclui a nossa amiga vaca. Ela também precisa ser livre. Então, eu tenho plena convicção, inclusive como religioso, que o projeto final da teologia da libertação é a libertação de toda a criação. Eu estou usando criação porque é o nosso nome, né? Como a gente vê o mundo. Mas tudo tem que ser liberto. E a liberdade muitas vezes envolve o caos, mas é a liberdade.
E não é a opressão e a morte de ninguém. Então eu não sou a favor do extermínio de animais. Entenda isso, eu acho que tem que ter educação para que as pessoas tirem o seu mindset de comer carne e comer outra coisa. Só que essa educação começa na criança, começa na família. E tem que ter acompanhamento de educação, de informação privilegiada e de médico. Porque tem gente também que vai ter problema no começo se parar de comer carne. Mas tem uma outra última questão. Não é sobre a alimentação apenas, mas sobre a estrutura da sociedade. E existe uma coisa chamada racismo estrutural, onde pessoas negras não chegam na universidade. Pessoas negras vivem menos. Pessoas negras têm trabalho de 10, 11 horas por dia. São os entregadores de Uber, as domésticas, as pessoas que trabalham na construção civil. Essas pessoas, além de não aprender como devem comer, porque não têm acesso a essa informação, elas não têm tempo de ficar no Instagram, ou no YouTube, no Facebook comigo, tentando descobrir o que é o mundo. Elas estão vivendo o mundo na prática, ali, em loco, a realidade mais dura. E essas pessoas precisam de trabalho de qualidade, de tempo de lazer, de salário com potencial de comprar comida boa, de cadeia produtiva que dê a elas não só Coca-Cola, hambúrguer e McDonald's, mas dê para ela um bom vegetal, sem agrotóxico, etc, etc. Então a gente tem que falar aqui de um processo anticapitalista, de um processo de revisão do sistema liberal. É muito anterior a isso. Não é simplesmente o cara decidir parar de comer ovo e pegar alface. Não é sobre isso a vida do pobre. É sobre ele deixar de ser oprimido por um sistema que o oprime para o alimentar de outros seres vivos que também são oprimidos. A luta é anterior. E aí, quando eu digo isso, as pessoas que são veganas, a gente bate nessa tecla, eles estão sendo racistas. Ao dizer escravidão aplicando a animais, vocês estão ferindo esse sentimento e seria muito mais próprio para vocês e produtivo se vocês se aliassem ao nosso pensamento e divulgássemos todos, cada um de um ponto de vista diferente, o pensamento do veganismo. Mas não, o que vocês preferem? O que vocês preferem? De vocês, o grupo. Vocês preferem não estudar, não ter letramento racial, porque vocês não têm letramento racial. E não tem letramento racial num grau tão grave que é necessário existir um movimento negro vegano para se afastar, porque não se sentiu contemplado dentro do veganismo. E aí esse não letramento racial se manifesta diariamente, como eu vejo redes sociais o dia todo em uma escala muito grande, eu vejo coisas muito bárbaras. Para finalizar, eu vou ler uma coisa que eu li hoje aqui em Portugal, de uma mulher chamada, esse é o nome que ela se apresenta no Facebook, Kika Bela. Ela é uma ativista em Portugal e ela escreveu uns comentários ontem, só para você se situar, que eu acho que é uma pauta que também te interessa. Existe uma ONG antirracista aqui em Portugal, da qual eu faço parte, chamada SOS Racismo. E um grupo de pessoas brancas aqui na Europa e Portugal foram com tochas e incendiar a sede. Isso é um problema sério, porque essas pessoas são de extrema direita. E essa manifestação de violência. E então a gente fez um post dizendo, isso está errado, isso é um crime de racismo. E essa senhora, Kika Bel, ela diz o seguinte, por que você não fala dos crimes diários cometidos pelos negros? Acho que eu li isso no vídeo. Os ciganos e os negros são pessoas boas? Não são. A Europa é dos europeus. E se os negros não estiverem bem aqui, que se mudem. Eles falam mal de nós, mas eles merecem a África. Se estão mal aqui, vão para a África. E a última coisa ela fala, vocês nos odeiam, vocês pretos nos invejam. E ela fala outras coisas que eu acho que não vale a pena, tá lá no vídeo. E eu fui, infelizmente, eu decidi ver quem era. Veja bem, espírito desarmado. O que essa pessoa está falando aqui é racismo. A gente representou no Ministério Público aqui, e aqui quando você escreve um negócio desse na internet, você vai em cana. A gente representou já hoje, eles estão atrás da mulher, e a gente entrou no perfil da mulher para saber quem ela era. Quando eu entrei no perfil, não é sacanagem, eu entrei no perfil da mulher, a primeira coisa que eu vi foi a palavra vegan e a foto dela. E eu fiquei, talvez não dê para ver aí, mas é isso aqui é o perfil dela. E eu acho que não é o movimento vegano, entenda bem, eu falei isso no vídeo, entenda bem. Mas isso aqui faz tão mal ao movimento. Como pode uma pessoa com um pensamento tão porco, não no sentido que o porco não tem nada a ver com isso, mas no porco no nosso sentido, um pensamento tão desgraçado desse, a pessoa estar associada a um movimento que prega a não violência.
Isso não é pauta suficiente para você trabalhar com seus seguidores e companheiros? Eu acho que é. Porque uma pessoa que fala uma coisa dessa para uma pessoa negra e defende a não violência com animais, meu irmão, isso é cana. Isso para mim não tem diálogo. Não interessa ser vegano. E acho que o veganismo, como um movimento global, deveria se preocupar com o seu letramento racial, porque a gente está vivendo num momento de num momento de muita tensão racial, que um negócio desse aqui, ó, é escrito, isso aqui não pega bem para você, por exemplo, que é um cara que está aí lutando, está tentando entender, está estudando, cara. Aí vem uma pessoa e fala um negócio desse. Você sabe por quem você vai ser pautado? Por ela. Que a tática dela está sendo essa. Aí você vai ser contado como isso aqui. Porque são essas pessoas aqui que sobressaem. E a gente precisa de coerência sobressaindo, não disso aqui. Entende? Então, isso aqui era a minha fala. Eu acho que... pena que não temos mais tempo aqui para debruçar as coisas, mas eu concordo contigo que a gente tem que, de certa forma, fazer esforço de dentro das pessoas que estão na causa. Nós, veganos, que temos preocupação na libertação dos animais não humanos, né, e muitos veganos que vão ter essa visão mais completa, como o senhor mesmo trouxe aqui, de uma libertação da própria existência, né, vamos ter veganos e veganos. Alguns, inclusive, vão ser como essa senhora aí, que, infelizmente, tem uma declaração estúpida e que merece ser, de fato, responder por essa declaração. O ponto é que a gente tem que né, e que eu falei lá no começo, né, alguém do teu naipe, porque, ao meu ver, o Anderson França é alguém que escreve ótimos textos no Facebook, o acesso que eu tenho ao teu conteúdo é o conteúdo textual, tá? Eu já tenho te acompanhado já faz um tempo, só que é a primeira vez que eu resolvi interagir, tá? Então, alguém do teu naipe, com alguma bagagem intelectual, que, sabe, faz críticas sociais pontuais e que parece mostrar realmente conhecimento de causa, me assombra que alguém como tu acabe esquecendo de uma virtude tão essencial para o debate público, que é a honestidade intelectual e a generosidade interpretativa. Me parece que tu está simplesmente vendo uma maçã podre e dizendo que a macieira é o problema, né? Isso é errado. Não é porque eu for ver, sei lá, um cara, um ativista do movimento negro, bateu, espancou um cadeirante branco, que logo o problema é o movimento negro. Sabe? Eu acho que é esse tipo de tática que ela não faz sentido. E se o senhor acredita, né, como o senhor trouxe aqui, eu concordo, né, que esse tipo de maçãs podres, elas vão acabando pautando o movimento, né, eu acho que o senhor acaba estimulando que isso paute o movimento quando o senhor faz críticas públicas ao veganismo, se pautando nas maçãs podres que estão no veganismo. Seria como eu fazer críticas públicas ao movimento negro, porque um ou dois ativistas do movimento negro fizeram merda. Isso está errado, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar as coisas aqui em panos limpos, né? Entender que as duas, as três, as quatro, todas as causas, elas têm a razão própria de ser, e existem imbricações que trazem esse cruzamento entre elas. Só que nós, como pessoas sérias que queremos uma mudança real na realidade, nós precisamos entender a urgência de cada pauta e entender também que não existe qualquer falsa dicotomia aqui, né? Porque não existe tu escolher ou tu é antirracista ou tu é vegano. Não, tu pode ser os dois. Tu pode ser antissexista também. Tu pode ser a favor, né, de combater o antissemitismo. Tu pode ser a favor de combater xenofobia. Tu pode ser tudo isso, né, na medida do possível e do praticável, conforme a tua realidade. Se tu já reconhece que tu pode fazer acontecer, por que que tu não faz acontecer? Parece que tu simplesmente está buscando justificativas para não mudar, sabe? E isso acaba indignando a gente que se preocupa com os animais, porque não é eu que vou ser vitimado. Sinceramente, eu tô nem aí se tu vai me ofender, se tu quer brigar comigo, eu só quero que tu deixe os animais em paz. Tal como se eu for te criticar por qualquer movimento sexista, que talvez eu possa identificar no teu comportamento, se um dia isso acontecer, eu quero só que tu respeite a mulher. Tal como, sei lá, eu quero que um branco respeite o negro. É isso que eu quero. Não quero eu criar um debate, criar uma briga de ego ali. Eu quero que as pessoas entendam que elas, individualmente, podem fazer algo para um bem coletivo, algo que vai lhes trazer bem e que vai trazer bem àqueles que lhes são afetados. E isso é moralidade, é isso que a gente estuda em filosofia moral. Como nós, individualmente, como a nossa ação ela deve ser orientada
Bom, pessoal, vocês viram que a live ela foi simplesmente interrompida, ela foi cortada porque excedeu o tempo limite lá de transmissões ao vivo no Instagram, né? Infelizmente não deu para ter um fechamento bacana aí, mas eu queria saber, sinceramente, o que vocês acharam aqui dessa conversa toda, então deixem aí a impressão de vocês nos comentários. Eu, pessoalmente, acho que o Anderson não foi muito amigável às coisas que eu disse, ele acabou se abrindo mais no final ali, que eu comecei a deixar mais claras as razões e as imbricações entre a causa animal e a causa de outros seres humanos, né? Mas de resto parece que ele teve uma grande preocupação em como eu acusei ele, ou alguma coisa que de certa forma eu disse que lhe ofendeu, enfim. E você sabe que nesse canal de filosofia a gente busca não ofender as pessoas de preferência, mas independentemente de ofensa, a gente tem que ser racional o suficiente para lidar com os fatos. E o fato é que independentemente de como tu sentiu, né, existem algumas coisas que vão continuar válidas, mesmo que todo mundo te ofenda dizendo que essa coisa que é válida, ela é de fato válida, tá bom? Então não foi o caso, parece que os veganos é que foram frágeis com as críticas do Anderson, me pareceu que o Anderson é que foi frágil com as minhas críticas. E ao meu ver, se alguém acredita que fazer comparação entre a escravidão de negros e a exploração de animais é uma analogia totalmente descabível e que merece ser tida como criminosa, então que me processe. Tá? Me processe, porque eu vou continuar fazendo essa analogia, porque existem boas razões para fazer essa analogia. De fato, existem desanalogias também, existem diferenças fundamentais para a gente entender o problema. Porém, existem semelhanças fundamentais que seria cegueira nossa simplesmente ignorar elas para não ofender um público, né? E o público-alvo da causa animal não são os negros, né? Se a gente quer falar de protagonismo aqui, né, a gente simplesmente não consegue dar protagonismo para os animais das outras espécies, porque eles não teriam a voz tal como a gente tem para reivindicar direitos, para ter algum tipo de insistência política. É por isso que muitos veganos vão ficar com os nervos à flor da pele defendendo os animais, porque eles veem que são totalmente frágeis os animais, eles não conseguem se defender, eles estão à mercê dos nossos desmandos, digamos assim. Então, se a gente precisa ignorar a verdade para poder criticar a exploração animal, bom, não me associem a isso, né? Prefiram me processar, porque eu vou continuar batalhando pela verdade, e a verdade é que o futuro deve ser vegano, e eu vou trabalhar por isso, tá bom? Mas enfim, pessoal, a gente se vê nos comentários então, e perdão o formato do vídeo, mas eu queria postar logo isso aqui, e muito obrigado pela atenção de todos, a gente se vê, e talvez, né, já convidei o Anderson, se ele tiver interesse, eu trago ele de novo aqui pro meu canal no YouTube dessa vez, pra gente fazer uma conversa séria, em que eu vou pautar os argumentos que ele trouxe até aqui, e tentar destrinchar eles mais abertamente, sem as confusões, né, que ele trouxe aqui nessa nossa conversa, né? Ele trouxe coisas que fugiam muito do escopo do debate, e aí, para não ofendê-lo mais, né, eu simplesmente preferia apenas ficar ouvindo ele em vez de intervir, né? Até porque talvez ele pudesse reivindicar o seu lugar de fala como negro, né? Sendo que eu sou pardo, isso é constatável, basta não botar essas luzes claras aqui que estão na minha frente, qualquer pessoa percebe que eu sou pardo, e conforme IBGE, então eu sou negro também, né? Mas enfim, isso também é moralmente relevante para o nosso debate, porque aqui nesse canal de filosofia a gente está preocupado com o conteúdo, com os argumentos, com a verdade, tá bom? Vou ficando por aqui então, a gente se fala, quem quiser apoiar o canal já sabe, né? Botão seja membro aqui embaixo. Forte abraço.